Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Nós estávamos na página 106, que a gente fez a página 105, né? E a gente está continuando o capítulo 10, que é a arte feita à mão. Como eu falei no outro vídeo, esse capítulo ele está resumindo assim, algumas ideias da arte visual. Ou seja, não são umas ideias, mas é a história da arte visual. Ele começa lá na arte rupestre, que é quando o homem pré-histórico fazia desenho nas paredes das cavernas, nas paredes rochosas, e ele vai avançando isso no tempo. Óbvio que ele resume toda uma história em um espaço muito curtinho, que é um capítulo e tudo mais, mas ele vai avançando. Aí depois disso ele coloca lá no Egito, que tipo de arte que era feito no Egito. A gente chegou a ver que tinha aquele negócio da frontalidade, o olho estava de um jeito, o rosto de outro, cada parte do que era representado ficava numa posição que era a posição que para os egípcios seria mais fácil de reconhecer aquela parte. Então eles faziam uma mistura danada. Colocavam, por exemplo, no corpo humano, fazia a retratação de um rosto de lado, um olho de frente, o tronco de frente também, a cintura de lado, uma posição que seria impossível do ser humano ficar, né? Mas o que importava para eles é que cada parte fosse representada da melhor forma possível. Depois a gente avançou, né? A gente viu o Renascimento, viu a coisa da perspectiva linear, do ponto de fuga e tudo mais. E continuou avançando, viu como é que, como é que foram os estudos de luz e sombra ao longo do tempo, os estudos de reflexo, tudo isso em artes visuais. E agora a gente chega no momento, na página 106, que ele está querendo mostrar na história como é que essa arte visual, ou seja, esse desenho, essa pintura, essa coisa que a gente consegue ver, começou a ganhar movimento. Ou seja, por exemplo, uma animação, um anime, para quem gosta de anime, desenho japonês, é um tipo de desenho que nos dá a sensação de movimento, né? Ele é um desenho animado, ele tem movimentos. Ele não é um desenho parado como uma pintura. A história vai sendo contada de maneira mais viva, mais movimentando, né? E como é que começou isso de se movimentar? Como é que começou o cinema? Como é que começou a animação? Ele vai dando aqui um resumo de coisas que antecederam o cinema, a animação, nessa trajetória que ele está mostrando a arte, né? Primeiro ele mostrou a arte estática, ou seja, a arte parada, e agora ele chegou ao ponto que a tecnologia evoluiu e começou a nos garantir movimento nas imagens. O primeiro exemplo que ele dá é o da lanterna mágica, é esse aparelho aqui, que era um aparelho onde você tinha uma caixa de metal, um espaço para colocar uns discos transparente, tipo um vidro, com um desenho nele, e nessa caixa, era uma caixa muito antiga, ela começou lá no século XVII, você colocava uma vela acesa, colocava um lugar todo escuro, e aí quando você acendia essa vela, colocava na caixa, a saída da caixa tinha uma espécie de vidro ali, de lente para projetar, e antes da lente tinha esses disquinhos com desenhos, discos com vidrinho transparente, mas desenhado, alguma tinta naquele vidro. E quando batia essa iluminação nesse vidro e saía por essa lente, tinha que o lugar tá todo escuro, né? O lugar escuro, você acendia a vela. Você projetava aquele desenho na parede. É o mesmo princípio de um projetor. Já tiveram aula que o professor leva um projetor, ele coloca o projetor aí, e ilumina na parede, que é o mesmo princípio do cinema. O cinema não tem que estar todo escuro. E aí tem a tela lá branca, e de repente alguém projeta com raios luminosos na parede do cinema, né? Naquela tela do cinema, né? Só que hoje em dia se faz com luz elétrica, então com uma luz mais intensa, a luz do projetor, a luz do cinema, tem toda uma tecnologia eletrônica que projeta aquilo dali com uma luz muito mais forte, né? Antigamente era feita a vela e na lanterninha mágica, né? Na lanterna mágica, que era essa caixa. Com o tempo, a lanterna mágica se descobriu a eletricidade, a lanterna mágica ganhou a versão elétrica dela, e aí ficava mais interessante. E com o tempo, esses discos, que eram só uma projeção de uma imagem, eles começaram a fazer uns artifícios ali nesses disquinhos,
para dar a sensação de movimento. Tinha um disco sobre o outro, aí um disco com uma parte que dava para mexer um pouco, aí dava uma sensação de movimento, por exemplo, a retratação de uma pessoa. Aí uma parte ficava o corpo e outra parte tinha um disco com os braços. Um em cima do outro, como é transparente, formava uma imagem só. E aí você mexia no disquinho que está os braços, aí mexia. Então ali começava a animação. As primeiras tentativas de animação, uma das primeiras experiências de animação foi com a Lanterna Mágica. Deve estar bem confuso, né? Vocês imaginarem só com eu falando. Eu vou colocar um vídeo no final aqui com todos esses exemplos que eu estou falando. Eu vou colocar um vídeo com a Lanterna Mágica, depois eu vou colocar um vídeo com outro processo que é o Fenacyscópio. Está tudo isso na página 106. O que era o Fenacyscópio? Olha aqui. Era um conjunto de desenhos que cada desenho colocava uma posição de algum objeto ou de uma pessoa. E essa posição, se você fosse vendo em sequência, faria uma animação. Por exemplo, uma pessoa mexendo assim, tá assim, daqui a pouco o outro desenho tá assim, e assim, e assim. Então, quando você viu rápido, os três eles faziam isso, né? Os quatro que eu falei, no caso. Então, para você ver rápido, na verdade era um disco que você rodava e você ia vendo a animação. Meio difícil de entender como eu falando assim, né? Mas não se preocupa não, também vai ter um vídeo. Eu vou colocar o vídeo do Fenacyscópio. E o outro exemplo é o Praxinoscópio, que faz esse mesmo processo de animação com cada desenho tendo uma posição de alguma coisa e quando ele roda cria a sensação de movimento, mas ao invés de ver assim, de cima, você vê de lado. Tem um disco rodando e você vai vendo de lado. Aquilo rodando e vai dando a sensação de animação. Eu vou colocar um vídeo, vai estar em sequência aí no final, um vídeo da Lanterna Mágica. O vídeo da Lanterna Mágica vai estar em inglês, mas o que importa são as imagens. Não se preocupem com o que está sendo dito. O que eu quero que vocês peguem são as imagens. Um vídeo com Fenacyscópio e um com Praxinoscópio. Aqui ele também fala do Taumatrope, que é já um brinquedo muito mais simples. Se tivermos oportunidades mais para frente, tentaremos fazer um. Não sei se dará tempo, porque tem outras atividades que eu tenho em mente para fazer com vocês. E fechando aqui, vamos para a página 108. Na página 108, eu quero que vocês leiam ela e façam o exercício da página 109. Foi isso que a gente fez na aula hoje. Eu preciso que vocês façam isso também. Tirem foto quando terminarem o exercício e me passem pelo Classroom, tá certo? Eu vou resumir aqui, mas a ideia aqui é o seguinte. Depois vocês leiam com calma, é importante a leitura. Mas olha só, aqui é uma ideia que eles estão falando de um casal de avós que começaram a retratar os desenhos deles nas experiências da vida deles com os netos e nas experiências gerais da vida deles. E para eles exporem esse desenho, essas artes que eles estavam fazendo, o que eles fizeram? Eles fizeram um Instagram e começaram a postar. Está falando um pouco sobre a relação de afeto que a gente tem com a arte que a gente produz. A arte nos tem uma ligação muito forte com nossos sentimentos, com a nossa identidade, o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer ser. Tudo isso nos atravessa quando a gente produz artisticamente e quando a gente consome artisticamente, quando a gente vê um filme, ouve uma música, vê um teatro. Tudo isso está em jogo, porque, por exemplo, se você tem um desenho que você gosta muito, um personagem que você gosta muito, quando acontece alguma coisa com ele, você vibra com aquilo, você se emociona com aquilo, porque tem uma ligação afetiva com aquilo, uma ligação de sentimento que você produz com aquela arte. E aqui ele está falando da experiência desses avós ali de se expressar artisticamente, falar sobre as experiências deles, experiência em família, e ligando com o que está sendo dito no capítulo,
de tudo isso que a gente está fazendo, vendo da arte, ela com movimento, ela sem movimento, ela lá na parede das cavernas do homem pré-histórico, tudo isso tem a ver com o homem se expressando diante das experiências dele. O homem pré-histórico, ele está colocando aqueles animais lá porque a experiência dele de vida tem a ver com aqueles animais, tem a ver com aquilo que ele está retratando. Então a arte está muito ligada à vida, né? A arte é ligada à vida, é ligada à sua forma de se expressar e pensar na própria vida, mas sem ser um pensamento muito fechado na racionalidade, mas um pensamento sensível, um pensamento que vem de dentro de você, um outro tipo de pensamento, está ligado à sua sensibilidade. Então ele está fazendo isso, falando isso como essa família usou esse artifício da arte, do afeto, dos sentimentos, para se expressar. E aqui, olha só, não precisa fazer o blog da turma não. No exercício da página 109, que é o que eu quero que vocês façam, leiam a página 108, apesar de eu ter resumido aqui, mas leiam a página 109 e façam um exercício aqui do final da página 109. Só não precisa fazer essa parte do blog, que aqui ele quer que vocês façam um desenho, depois vocês leem para entenderem certinho. Ele quer que vocês façam um desenho das experiências de vocês também, assim como esses avós fizeram das experiências que ele tem, experiências marcantes que ele tem com os netos deles. Ele quer que você faça um desenho de experiências marcantes para você, qualquer experiência. Você brincando com um amigo, você jogando, coisas que falem sobre você. Fazer um desenho livre sobre isso. E no final ele pede para vocês fazerem um blog. Não precisa fazer esse blog, isso a gente não vai fazer, tá bom? Então é isso. O que eu vou botar aqui agora para vocês? Vou botar o vídeo da Lanterna Mágica, do Finaciscópio, do Praxinoscópio. Então enquanto assistem o vídeo que eu vou botar agora, vejam a página 106 e 107 para vocês entenderem sobre o que está falando cada coisa aqui. Vai olhando e vendo o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o vídeo. The device became known as the Magic Lantern, or Lanterna Magica. Initially, the magic lantern was associated with alchemy and the mysterious arts. It evolved alongside the microscope and telescope in the 17th century, slowly becoming more sophisticated. The typical magic lantern uses a combination of two double condenser glass lenses for projection, making it possible to enlarge an image 7 centimeters high up to 150 times. To light the image for projection, different fuels ranging from candles to whale oil and paraffin were used in a burner lamp. But these fuels were still not bright enough to allow the magic lantern to be used for long-distance projection, limiting its use to small domestic spaces. What was needed was a light of exceptional brilliance. And it came, first in the form of limelight in 1838, and later with the invention of electricity and the light bulb. A magic lantern performance screened a sequence of static pictures using long, narrow slides, each with 4 sequential paintings. When inserted into the magic lantern and illuminated, each image on the slide formed a story. The pictures were beautiful and luminous, but the images projected were essentially static. 19th century developments in special effects finally brought animation to the image. Mechanical lantern glass slides increased the drama, the humour and the pathos for audiences during lantern performances. There are several different kinds
of effect slides. Each was designed to perform a specific range of movements. The most basic of the mechanisms is the slipper or slipping slide. A single slide has 2 glass sheets that are held within a wooden frame. It's a very straightforward construction, and it creates a whole range of animation effects. The glass used in this format is rectangular. It's this rectangular image that moves from side to side. The glass is operated by the lanternist, who determines the speed of the animation. It's all done by hand. It comprises of 2 glass sheets. The rear one is fixed. The front one can slide. 2 pins hold the mechanism in place. The images on the slide are hand-painted with transparent glass enamels. These colours are vivid because they are fused onto the surface of the glass. When projected, they are bright and they saturate their screen with colour. During the slipping action, the lanternist blocks out parts of the image and reveals other parts. What you can see is an illusion of movement with the genie popping out of the bottle or a man whistling. It's all done with a single slipping action. Double slipper slides work in the same way as a single slipper. They build on this system. They comprise of 3 sheets of glass that are sandwiched within the frame. The centre one is fixed and has most of the composition. The sheets on either side are free to move. They create sequential movement. It's very common to see images on these slides that part curtains or open doors. Lever pivoting slides are designed to move the image on the screen up and down. They are a very nice mechanical system, and it uses hinges and levers to generate the movement. The main part of the composition is painted on the fixed sheet. The second sheet has a blackout area which blocks out certain parts of the composition. When the lever is pulled, we see a gesture, juggle or jump. This is a nice idea and it's an elegant system, just like the slipper slide, but the animation on screen appears jerky. A lever slide creates a smooth animation on the screen. It does this by using a circular format that makes a range of movements in an arc. For example, here's a lever slide with a picture of a man chopping a tree. The fixed circle is painted with most of the composition. The moving circle only has the man's arm and the axe. This moving circle is held within a brass ring that has a lever. Small pins again limit the range of the movements. This helps control the man's arm, making the animation look realistic to the audience. Referred to as a rackwork system. This is a sophisticated system designed to move in a full circle. Wonderful and vivid worlds were created exploiting the possibilities of rotational animation. The remarkable chromatrope also employs the rackwork system. Henry Langdon Schilder, a famous lanternist of the 1850s, is accredited with the invention of the chromatrope. The chromatrope became incredibly popular with its dazzling hypnotic patterns of colour and form. That had never been seen before by audiences. It did this by rotating 2 geometrically painted glass discs. They were sold in small kits that could be assembled and mounted onto wood or metal. Cheaper versions of the chromatrope rotated only 1 sheet, but this was not the magic. The magic was in the more costly ones that rotated both sheets in opposite directions, overlapping the geometrical pattern and creating hypnotic special effects.